bem-vinda. Amém? Glória a Deus. Quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. A paz, Sheila. Deus abençoe vocês. Quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. E vamos começar. Amém? Querido Espírito Santo, eu chamo a tua doce presença nessa manhã, quase tarde. E te consagro essa live, Senhor Jesus. Que o Senhor possa me conduzir em cada palavra que sai da minha boca, Senhor. Pai, tem dias que eu não me sinto capaz, Pai, de te honrar o quanto o Senhor merece. Mas eu me disponibilizei, Senhor, para fazer a tua vontade. Ainda que eu não me ache capaz. Ainda que eu não me ache, Pai, capaz de falar da tua grandiosidade. Pai, tira toda a soberba do meu coração, todo orgulho, toda inveja, toda ganância, toda raiva, todo julgamento, toda maledicência. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não vem do teu reino, tudo aquilo que não vem do teu coração, Senhor. E me conduza na tua vontade, no teu amor, na tua graça, nos teus frutos do Espírito. Pai, eu consagro essa semana a Ti, eu consagro cada palavra que sai da minha boca nessa semana. Abençoe a vida das pessoas, Pai, que estão aqui, que vão assistir a live depois. A vida de cada pessoa, Pai, que está com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre a vida delas. Pai, eu te agradeço por esse dia, essa semana que começou. Eu te agradeço, Pai, por sermos tão abençoados, Pai, com a tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos começar. Eu quero falar hoje quando Deus permite a pressão na nossa vida. Ou que a gente passe por uma pressão. Ele está gerando um óleo sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Sobre a minha também. Então, vamos parar de murmurar e vamos começar a declarar através dessa prensa que Deus nos coloca muitas vezes. Amém? Então eu quero falar sobre esse assunto hoje, que nem toda dor ela é um ataque. Nem toda dificuldade é o inimigo colocando na nossa vida. Nem toda pressão é destruição. E existe um lugar na vida espiritual onde Deus permite o esmagamento. Não para nos ferir, mas para nos transformar. Então a azeitona não perde o valor quando ela é pressionada. Ela revela realmente o seu valor. E talvez esse seja o nosso problema hoje. A gente interpreta como uma perda muitas vezes nas situações que a gente está vivendo. Mas aquilo é uma revelação na nossa vida. Não é uma perda, é uma revelação. Então Deus está nos chamando. Muitas vezes a gente chama isso de abandono. Mas aquilo que não é abandono é um tratamento que nós precisamos passar. Tanto eu como vocês. Amém? Então, aquilo que é processo de extração. Então Deus muitas vezes precisa nos amassar para que a gente extraia o melhor óleo, o melhor azeite, o melhor suco de uva. E eu nem estou falando de uvas, nem de azeite. Amém? Então, o céu não está em crise com a nossa dor. O céu está em movimento por causa do nosso destino. E existe algo perigoso aqui que nesse processo, quando a gente passa por um processo, por esses processos de amasso, de aperto, a gente passa pelo processo da prensa, aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente começa a murmurar nesses processos. E a murmuração interrompe aquilo que a pressão já começou. Então, a murmuração que muitas vezes a gente não entende porque a gente está passando por essa prensa, nos atrapalha e nos interrompe daquilo que a pressão começou. Então, a murmuração, ela contamina o nosso ambiente espiritual, o nosso interior. A murmuração, ela nos mantém preso na dor sem acessar o nosso propósito. E aquilo que era para a gente já ter alcançado muitas vezes acaba atrasando
a nossa vida, da gente alcançar o processo. Então hoje Deus nos chama para uma mudança de postura. Você não vai negar a dor, não tem como a gente negar essa dor, mas nós vamos também não se curvar a ela. Então que você não se curve às dores que você está passando, mas que você declare, comece a declarar no meio da dor. Amém? Então, a primeira verdade é: Deus usa o caos para construir um propósito. Eu quero abrir aqui hoje em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, que fala assim. Romanos. Não sou uma Bíblia sem marcador para você abrir. Glória. Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então sabemos, aqui começa a leitura desse versículo, sabemos. Isso não é sentimento, é convicção. A palavra sabemos, ela não é um sentimento, ela é uma convicção. Porque quem vive por sentimento murmura, mas quem vive por convicção declara. E ontem eu tive esse final de semana num congresso que se chama A Colheita. E uma coisa que um pastor lá da África falou é que as pessoas, os brasileiros, eles são muito emocionais, muito sentimentais. Tudo a gente leva por emocional, pelo sentimental. Aí eu comecei a observar as pessoas que estavam ali, que estavam sendo chamadas para um profeta declarar ou falar uma profecia, que quando ele chama as pessoas, mesmo quando você já fala o nome da pessoa, a pessoa já começa a chorar, não sabe nem o que é que ele vai falar. Já começa a chorar. Então, assim, a gente é muito emocionado. Os brasileiros são muito emocionais. Então, eles não buscam viver mais por uma razão espiritual, por uma razão, ou firmes naquilo que Deus já tem falado sobre eles, mas quando você fala o nome da pessoa, a pessoa já está se desmanchando, não sabe nem o que é que o profeta vai falar. Então a gente é muito emocionado, tudo a gente já bota uma cara triste, já bota uma cara de choro, já bota uma cara sabe, assim, você fica com cabisbaixo. Então a gente tem que parar desse sentimentalismo em tudo. A gente é muito emocionado. Tudo é cara de choro, tudo é cara de tristeza, tudo é cara de... parece que o mundo vai cair ali. Você não sabe nem o que é que a pessoa de Deus vai falar, o homem de Deus vai falar. E você já tá ali assim, ó. Gente, a gente tem que parar de ser emocionado. O brasileiro é muito emocionado. Amém? Então, esse versículo aqui, Romanos 8, 28, fala, sabemos. Então, sabemos, ele não é uma palavra que deriva de um sentimento, mas é uma convicção. Porque quem vive por sentimento murmura. Então, todas as pessoas que são mais emocionais do que racionais, a gente tem que viver no sobrenatural. E viver no sobrenatural não é você viver na racionalidade. Mas a gente também não pode viver no sentimentalismo o tempo todo. De quando as pessoas olham pra gente, a gente já tá com cara de choro, não sabe nem o que é que a pessoa vai falar. E as pessoas que são muito emocionais, elas também murmuram muito. As pessoas que são muito emocionais, que são emocionadas por tudo e por nada, elas também vivem murmurando muito. Mas quem vive por convicção, ela declara. Ela entendeu que ela não pode viver só por sentimentalismo, então ela declara mais do que ela murmura. Então Paulo nos diz, achamos, nesse versículo de Romanos 8, 28, ou talvez, ele diz, sabemos. Essa certeza não vem das circunstâncias, ela vem de conhecer quem Deus é. Então agora observe que todas as coisas cooperam. No original, a ideia é de algo trabalhando junto, mesmo que pareça desconectado. Ou seja, a porta que fechou
a resposta que não veio, a dor que você não pediu, o silêncio que você não entendeu. Então tudo está sendo costurado por Deus. Você está vendo apenas fragmentos. Você não está vendo o quadro completo. Então a murmuração nasce quando você interpreta o processo isoladamente. Mas a fé enxerga que tudo está sendo alinhado. Então, você que está aqui, que vai assistir depois, entenda que a murmuração, ela nasce quando você interpreta as coisas isoladamente. Mas a fé enxerga que tudo está sendo alinhado. Então, às vezes, a gente enxerga uma situação isolada e a gente já se desespera e fica triste, e murmura, e chora, e reclama. Mas a gente não entende que tudo coopera, tudo. Deus não perde nada. Deus não deixa nada perdido, o que está acontecendo na sua vida. Então, tudo é alinhado. Então, em vez de você reclamar e murmurar, você declara. Declarar. O que é declarar? Eu vou declarar sobre a situação que eu estou passando, palavras de vitória. Eu vou profetizar sobre a minha vida, palavras daquilo que eu ainda não vejo, mas que eu sei que Deus está alinhando. A vida está fora do controle de Deus. Nem mesmo aquilo que parece fora do controle está fora do controle de Deus. Amém? Então, a segunda verdade que eu quero trazer para vocês hoje é a pressão está produzindo. Voltamos, glória a Deus. Vamos lá. 2 Coríntios 4, do 16 ao 17. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória, acima de toda comparação. Glória a Deus, que versículo poderoso. Existe um contraste aqui. Exterior versus interior. Visível versus invisível. Temporal versus eterno. Nesse versículo fala aqui de 3 pontos importantes. O problema é que a maioria das pessoas vive pelo exterior. Se dói, tá ruim. Se tá doendo, tá ruim. Se pesa, tá errado. Se demora, Deus não tá. A gente sempre pensa assim. Se a gente tá sofrendo, passando por dores, é porque tá muito ruim. Se tá pesado o processo, se tá pesado a prensa, tem algo errado. A gente sempre pensa. Jesus vai voltar, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Se está demorando nesse processo, a gente pensa que Deus não está nele. Mas Paulo está dizendo, enquanto algo está sendo desgastado fora, algo muito poderoso está sendo construído dentro. Bom dia, Ruth, a paz do Senhor. Então, aqui tem uma frase que fala assim, se renova de dia em dia. Deus não está parado, mesmo quando você não sente. Ele está trabalhando diariamente, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não consiga entender. Deus, ele não está parado. Quem dorme somos nós, quem descansa somos nós. Deus não. Deus não dorme, Deus não descansa, Deus está lá. Trabalhando ao nosso favor. Mesmo quando você não sente, ele está trabalhando diariamente. Então, agora o ponto mais forte é, nesse versículo fala, produz para nós. A dor não é vazia. Ela está carregada de propósito. Então, a pressão está produzindo profundidade espiritual, intimidade com Deus. A dor que você está passando hoje está produzindo uma profundidade espiritual com Deus que você não está entendendo agora, mas você vai entender lá na frente. Porque eu não entendia os processos que o Senhor me colocou. E hoje eu consigo entender e consigo ver muita coisa que eu não enxergava antes. E hoje, em vez de murmurar, porque eu era uma pessoa que eu murmurava muito, e aí, em vez em quando, eu pego me murmurando. Eu pego murmurando, e aí eu já na hora digo, Senhor, tira isso de mim. Tira isso de mim, Senhor. Eu não posso viver assim. Eu tenho que entender que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não enxergo, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto.
Então a pressão que a gente está passando, ou que a gente passa, está gerando intimidade com Deus que você não tinha antigamente. Está gerando uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. E está gerando mais autoridade que só quem passou entende. Só quem passou por um processo ou está passando por um processo entende a autoridade que Deus muitas vezes nos dá e a gente nem percebe. Mas quando você vai orar por uma pessoa, quando você vai interceder por uma pessoa, quando você vai expulsar um demônio, e você vê que a autoridade de Deus está sobre a sua vida, aí você começa a entender que aquela dor não foi para a morte, mas foi para te gerar mais autoridade, mais sensibilidade, mais intimidade e mais profundidade com Deus. Amém? Então existe um nível de unção que só nasce na dor. Amém, 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 Abner. Então existe um nível de unção que só nasce na dor. A azeitona, para ela dar o azeite, eu amo azeite de oliva. Meu Deus, como eu amo. Se eu pudesse, eu tomava assim no gargalo da garrafa, do tanto que eu gosto. Mas para sair aquele azeite ali, a azeitona passou por uma prensa muito grande. E a gente, quando está passando por uma prensa, a gente não aguenta. A gente quer correr, quer abrir mão. A gente começa a murmurar. Porque quando a gente está sofrendo, o que a gente faz, em vez da gente declarar, profetizar sobre a nossa própria vida, a gente começa a murmurar. Aí Deus aperta mais um pouquinho. Até você aprender. E é o que eu tenho falado para muitos irmãos, né? Eu tenho falado assim para eles: Deus não vai te tirar dessa prensa até você aprender. Você precisa aprender. Enquanto você não aprender, Deus não vai tirar você. Então, em vez de a gente murmurar, a gente tem que declarar: Senhor, essa prensa aqui é para gerar. Aleluia, voltamos. Então, antes de ligar aqui essa live, ligar o telefone, eu disse: Senhor, se for preciso me amassar mais, Pai, me amasse. Se for preciso, Pai, me quebrar mais, me quebre. Mas não me deixe viver, Pai, com iniquidades, murmurando em situações que não é para estar na minha vida. Amém? Então existe um nível de unção que só nasce na dor. Não é na facilidade, não é no aplauso, não é no conforto. Esse azeite não nasce assim, através do aplauso, através do seu conforto na vida. Você vai perceber que toda vez que você está num conforto, em uma situação confortável, Deus tem que tirar você dali. O crente não foi chamado para viver no conforto, para viver ali descansando, não. O crente foi chamado para trabalhar mesmo para Deus. Nós precisamos de descanso, porque se a gente tirar direto, o nosso corpo físico não aguenta. Nós precisamos descansar. A gente precisa de uma renovação no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Mas o crente não foi chamado para viver no conforto. Quando você está no conforto, Deus vai tirar você. Pode saber disso. Deus vai tirar você no conforto, se você está alinhado com Deus. Amém? Então, toda vez que eu estou começando a ficar confortável numa situação, Deus já me transita. Deus já me tira. Eu estava começando a ficar confortável na terra dos meus pais. Quando eu fui passar agora, eu fiquei lá 9 meses. 9 meses certinho. Sem passar um dia. Deus me ficou lá 9 meses, um novo nascimento. Então, eu já estava começando a ficar confortável. Acho que mais ou menos no último mês, eu estava começando a ficar confortável ali. Estava bom para mim. E aí, quando eu estava começando a ficar confortável, o Senhor disse: é hora de voltar. É hora de sair agora do conforto. Então, Deus não nos deixa ficar no conforto. Se você viver no conforto, você não vai querer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você vai ficar no confortável, no bem bom, e você não vai avançar. Você vai permanecer vivendo aquela vidinha que você está vivendo. Mas é na pressão que o azeite, o óleo é produzido. Quem nunca foi esmagado nunca carregará óleo, nunca saberá o que é carregar o óleo. O óleo da unção, o óleo do poder, o óleo da autoridade, o óleo da sensibilidade, o óleo da intimidade e da profundidade com Deus.
A terceira verdade que eu quero trazer para vocês hoje é: a prova está formando quem você precisa ser. Então a prova que você passa, que nós passamos, está transformando quem nós precisamos ser, quem Deus quer que a gente seja. Em Tiago 1, do 2 ao 4, fala assim. Tiago 1, do 2 ao 4. Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Glória a Deus. Tende por motivo de toda alegria. Então, nessa frase aqui, não fala algo emocional, fala algo espiritual. Então, eu quero bater nessa tecla de novo. Nós, brasileiros, somos muito emocionados. A gente é muito emocionado. Em tudo a gente já bota uma cara de choro, de tristeza, de desespero. Então a gente é muito emocionado. E isso muitas vezes nos impede da gente ser mais espiritual, porque a gente está tão emocionado. A gente nem sabe o que é que Deus vai fazer, Deus vai falar, e você já está ali se derramando, e muitas vezes até impede do homem declarar sobre a sua vida, porque você está muito emocionado. Principalmente as mulheres. As mulheres são muito emocionadas, e as brasileiras são extremamente emocionadas. Então ontem eu conseguia, nesse congresso que eu fui, eu consegui observar as pessoas. Eu gosto de observar as pessoas, como elas agem, como elas declaram a palavra, como elas falam. Então você via que tinha pessoas da África, tinha pessoas dos Estados Unidos, tinha pessoas da Europa, de Portugal, tinha pessoas de vários lugares, assim como tinha brasileiros. E você via que os brasileiros eram os mais emocionados. Os profetas chamavam as pessoas, assim que falavam o nome dela, elas já estavam desmanchando, gritando, se desmanchando ali, não deixava nem o homem falar. Mas já os africanos, a pessoa dos Estados Unidos, elas ficavam ali, ouviam. Elas primeiro absorviam aquilo que Deus ia falar. Então a gente é... Bom dia, meu irmão, Deus abençoe. Então eu via o quanto os brasileiros são emocionados. E a gente muitas vezes é impedido de viver mais no espiritual, porque a gente é muito emocionado, a gente deixa que a emoção nos tome. E a gente não pode viver assim como pessoas emocionadas. Quando a pessoa fala o seu nome, você já está desmanchando, não deixa nem a pessoa falar. Então seja uma pessoa espiritual, não uma pessoa emocionada. A emoção muitas vezes nos impede da gente entender, ouvir, interpretar aquilo que Deus quer falar. E o brasileiro é muito emocional. Muito emocional. Amém? Então, tende por motivo de toda alegria. Esse versículo aqui fala, isso não é emocional, é espiritual, porque naturalmente ninguém sente alegria na dor. Mas espiritualmente você pode discernir o que ela está gerando. Então aqui também fala a provação da nossa fé. Para quem entrou agora, estamos falando de Tiago 1, do 2 ao 4. A aprovação da nossa fé, Deus não testa para descobrir, Ele testa para revelar. Aleluia. Então Deus nos testa, nos coloca numa prova para revelar sobre a nossa vida. Não para descobrir, para a gente descobrir algo. Então revelar, se você permanece quando você não sente. Então mesmo que você não sinta, permaneça. Se você confia quando não entende, isso é revelar. Você confia mesmo quando você não entende, e você permanece mesmo quando você não sente. E você continua quando tudo manda você parar. Isso é realmente o revelar de Deus sobre a nossa vida. Então, produz perseverança. Quase não sai a palavra. Aleluia.
Então, quando ele fala aqui, produz perseverança, e aqui está algo forte nesse versículo, sem perseverança, você não chega a lugar nenhum. Se você não perseverar, você não chega. Eu estou falando isso para mim também, não só para vocês. Eu não posso ser soberba ao ponto de falar para vocês algo que eu também não preciso entender e ouvir e trazer para o meu coração. Sem perseverança, você não chega a lugar nenhum. Você até começa, mas você não termina. Então, os brasileiros, eles são muito emocionais. São muito emocionados. E ao mesmo tempo que a gente é muito emocionado, a gente pensa muito em desistir. A gente não pensa em continuar, porque a pressão é grande e para sair o azeite só sai na pressão. E Deus não está interessado em começos emocionados, Ele está interessado em finais maduros. Então, aqui eu quero falar que fala na frase aqui no versículo de Tiago 1, que fala assim, para que sejais perfeitos e íntegros. Perfeitos aqui não significa sem erros, significa completos, ou seja, a prova não está tirando algo de você, ela está completando você. Então a prova ela não está tirando você, não está tirando de você algo. A prensa que Deus nos coloca, ela está nos completando. Algo que muitas vezes a gente não está entendendo agora, mas a gente vai entender lá na frente. Então a prensa para sair o azeite, o óleo ou o suco de uva na nossa vida é para nos completar, não é para tirar algo de nós. Então a quarta verdade e última que eu quero trazer para vocês hoje é: o óleo só flui de quem foi pressionado. Então na Bíblia o azeite representa a presença de Deus, a unção de Deus, a consagração e a separação. Mas existe algo que muitas pessoas ignoram aqui. O azeite não vem pronto. Ele precisa ser extraído. Então o processo de extração envolve pressão, esmagamento, ruptura. E isso também é na nossa vida. Deus não unge versões superficiais. Enquanto você está sendo superficial, Ele não unge. Deus não tem como agir quando a gente vive no superficial, quando a gente vive no raso. Ele unge profundidade. O óleo de Deus quer gerar em você o óleo que Deus quer gerar em você não pode ser produzido em uma vida confortável. Então, toda vez que você estiver vivendo no confortável, tem algo errado. Tem algo errado porque crente não foi chamado para viver no confortável. Crente foi chamado para viver não sob pressão diária. Nós vamos passar por pressão, mas a gente foi chamado para fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus não é viver no confortável. Toda vez que eu estou confortável, Deus me tira, Deus me transita, Deus me muda de lugar, muda de situação, muda de pessoa. A gente vai viver no conforto, descansando, quando a gente for para a glória, quando a gente for para casa, para nossa casa realmente, que é no céu. Mas aqui, se você está confortável, sabe que alguma coisa está errada. Ah, Heloísa, mas eu não posso descansar. Descansar? Pode. Todos nós temos que descansar para a gente ser renovado. Mas quando você está confortável, Deus vai te transitar se você está alinhado com a vontade dEle. Ele vai mudar você de situação, de lugar, de geografia, mas Ele vai mudar. Porque o óleo que Deus quer gerar em você não pode ser produzido em uma vida confortável. Por isso Ele permite processos que muitas vezes quebram o nosso orgulho, desmontam o nosso controle. A gente quer ter controle das coisas. E quando você está no controle, Deus não está no controle. Deus desmonta muitas vezes o controle que a gente tem. Ele expõe as nossas... Aleluia, voltamos. Glória a Deus. Então, o processo que Deus nos coloca é para aprofundar nossa dependência nele. E é nesse lugar que algo poderoso nasce. Uma fé que não depende de circunstâncias. Amém? Então, eu quero agora falar sobre esse momento para que a gente faça disso um momento profético de declaração. Então agora eu quero que a gente se posicione.
Que a gente possa declarar em voz alta, que você declare aí na sua casa em voz alta, se possível, tá? Se não for possível, amém. Mas eu quero que você declare: eu não murmuro, eu declaro. Deus está trabalhando em mim. Essa pressão está agindo óleo sobre a minha vida. Eu não estou sendo destruída, eu estou sendo construído ou construída. O que Deus está fazendo é maior do que eu estou sentindo. Eu sairei desse processo mais forte. Então eu declaro sobre a sua vida, que você sairá desses processos que você está passando muito mais forte do que você possa imaginar. Mais profundo e mais cheio de Deus. Então talvez você esteja no meio do processo, de algum processo, e é o lugar mais perigoso. Porque não é mais como antes. E não será mais como antes. E é nesse lugar de processo, nesse meio desse processo, que Deus vai transformar você. Deus vai transitar você. Deus vai fazer você subir degraus. E é só nesse meio desse processo. Amém? Então, talvez ainda você esteja no meio do processo. E o meio é o lugar mais perigoso, porque não é mais como antes. Mas ainda não é como será. É o lugar onde muitos desistem, é o lugar onde muitos murmuram, é o lugar onde muitos perdem o sentido da vida. Mas hoje, Deus diz para você: não pare no meio. Não pare no meio do processo. Continue, avance. Não desista, não faça como muitos que desistem, que olham para trás, fazem igual a mulher de Ló, que olha para trás. Porque o meio não define o final. O óleo ainda não terminou de ser gerado. E quando você para no processo, você parou do óleo ser gerado na sua vida. O processo ainda não terminou de produzir. Deus ainda não terminou de trabalhar. Amém? Então, que a gente possa entender que o processo que nós estamos passando não é para a morte, mas é para a vida. É para produzir em nós pessoas mais fortes, pessoas íntegras, pessoas que vai ter um óleo que muitos não têm. Onde você chegar nos lugares que só tem trevas, a luz e o óleo que você carrega vai mudar aquele lugar. Então, por isso que muitos de nós passamos por processos que a maioria não passa. Eu olho às vezes para a vida das pessoas e digo assim: Senhor, por que só eu estou sendo tão amassada e as pessoas não estão passando por isso? Mas é porque Deus está gerando muitas vezes em mim e em você um óleo que a maioria não quer que seja gerado, porque a maioria desiste no meio do processo. A maioria desiste quando está sendo prensado demais, quando o processo está muito difícil. Quando você está passando por situações que a maioria não passa, e você quer desistir, saiba que em você vai ser gerado algo que a maioria não quer que seja gerado, porque a maioria desiste. Então que você possa suportar os processos, para que você aprenda, cresça, tenha mais autoridade. O óleo, que se você seja gerado em você, o óleo que muitos não estão sendo gerados. Amanhã será melhor do que hoje, em nome de Jesus. Essa internet vai estar bem melhor. Então concorde comigo no mundo espiritual, em nome de Jesus. Senhor, hoje eu reconheço que muitas vezes murmurei, questionei e duvidei. Mas hoje eu mudo a minha postura. Eu não quero mais ser alguém que reclama do processo. Eu quero ser alguém que discerne o propósito. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sentindo dor, eu permaneço. Mesmo sendo pressionada, eu declaro: o Senhor está comigo. Pai, gera em mim o teu óleo, não superficial, mas profundo, não momentâneo, mas eterno. Que essa pressão produza em mim algo que carrega a tua presença. Que eu não saia desse processo vazia, mas cheia de Deus. Fortalece o meu interior, alinha o meu coração, guarda a minha mente. E que no final, tudo que sair de mim revele que foi o Senhor quem fez. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês nessa manhã, nessa semana. Em nome de Jesus. Que você possa ser cada vez mais agraciado
pelo óleo da presença de Deus, pelo óleo do Espírito Santo. Amém? Se você puder, compartilhe com outras pessoas essa live. Hoje a internet não está muito nossa amiga, mas concluímos em nome de Jesus. E amanhã nós voltamos, se assim o Espírito Santo de Deus me permitir. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe vocês e até amanhã.